Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Agora é tempo de ser igreja, de viver o desafio que Jesus lança para todos nós batizados. Ser igreja, ser missionário, levar a força da fé, a alegria do Evangelho a todas as pessoas e assim fazendo com que os frutos do seu reinado de amor se concretizem em nossa história. Iniciemos, irmãos e irmãs, esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida. As palavras que tu dizes, bem que são de eterna vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a comunidade, aquelas pessoas que se colocavam junto de Jesus e o seguiam, estavam enfrentando um momento de crise. Jesus ensinando e mostrando para a comunidade
que Ele é o pão vivo descido do céu, é o presente de Deus para a humanidade. Ele é a garantia da nossa salvação. Receber Jesus e viver em Jesus é o que nos salva. E Jesus vai dizendo que sinal desta comunhão profunda com Ele é alimentar-se dele, é comer e beber, comer da sua carne e beber do seu sangue, é fartar-se do banquete da Eucaristia, é receber Jesus em comunhão, deixar que Ele penetre todo o nosso ser, se faça presente em nosso coração. E Jesus vai dizer que é preciso comer da sua carne, beber do seu sangue. Lógico, meus irmãos e minhas irmãs, que os discípulos sabiam que Jesus não estava falando de práticas canibais. Jesus estava dizendo da necessidade da comunhão profunda com a sua vida, acolher a sua palavra, o seu ensinamento e tornar esta palavra, este ensinamento, a orientação para o seu modo de viver. E é isso que eles dizem: é muito difícil, não tem quem consiga fazer isso. E Jesus vai dizer: esta palavra não é dura, é o meu ensinamento. E se isso vos escandaliza, vocês ficarão mais escandalizados quando vocês olharem e virem Jesus subindo ao céu, voltando para Deus na força da sua ressurreição, na sua ascensão e ocupando o lugar à direita de Deus Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos não suportaram este ensinamento, não porque era difícil de entender, era difícil de viver, tornar a sua vida um dom, uma oferta aos irmãos e irmãs, fazer da sua vida um gesto de partilha, uma doação total, como faz Jesus em cada missa que participamos. Se dá inteiramente a todos nós, reparte a sua vida conosco. Quem come e bebe com Ele vai aprendendo a fazer a mesma coisa. É nisso que está a palavra dura. E nós bem sabemos que a exigência é a mesma e que é duro também para nós tornar a nossa vida um gesto de amor, uma oferta total, mas só conseguimos realizar este milagre com a graça de Deus. É Ele que nos ajuda a oferecer a nossa vida numa gratuidade, numa atitude gratuita. Não é o nosso egoísmo que consegue tal proeza, é o Espírito de Deus em nós. Por isso Jesus vai dizer: a carne não nos leva muito longe,
quem nos conduz é o Espírito que vivifica a carne, que faz com que sejamos pessoas enriquecidas dos dons de Deus para poder amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. É assim que nós vamos entender a segunda leitura de hoje, porque senão as mulheres ficariam muito bravas com São Paulo, falando: o que é isso, São Paulo? Não pode, não é assim. E São Paulo sabia. São Paulo não estava subjugando. Por quê? A lei que conduz a vida em Cristo não é a lei que subjuga, porque é a lei do amor. E no amor todos são acolhidos, respeitados, amados. E se estabelece entre nós uma igualdade. A submissão é a submissão ao amor. São Paulo diz: esposas, sejam solícitas. Maridos, amem as suas esposas. Quem ama não usa. Quem ama não manda. Não se aproveita da situação. Respeita, estabelece comunhão. É assim que deve ser a vida em Cristo. É assim que deve ser a igreja, que vive este mistério, que se deixa conduzir pelo Espírito. É assim que deve ser a nossa família, o reflexo desta comunidade de amor. Por isso, a autoridade que se estabelece entre nós, quer seja na comunidade, quer seja na família, é a autoridade de Cristo, é a autoridade do amor, não de quem manda e quem obedece, mas quem convive, quem compartilha, quem se respeita, quem aprende a se doar inteiramente uns aos outros. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro vai dizer: Senhor, como que nós podemos ir embora? Como que nós podemos abandonar este projeto que é a garantia da nossa felicidade? É a garantia de uma vida muito mais saudável. Nós não queremos uma vida carregada de depressões, de tristezas que sufocam o coração e que arrancam de nós a alegria de viver. Nós não queremos nos afogar neste mar de tristeza. Não, nós queremos acolher a vida que o Senhor traz para nós, a vida que brota da comunhão deste pão descido do céu, que sacia a nossa fome e a nossa sede de viver. E Pedro vai dizer: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Ao consumismo? Querer colocar a nossa vida na direção de ter coisas? Nós vamos colocar a nossa vida na direção do poder, de mandar e os outros nos obedecerem?
Não, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor é capaz de preencher o nosso ser e garantir a nossa alegria. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a dizer como Josué disse para nós na primeira leitura: eu e a minha família servimos ao Senhor. É preciso renovar esta nossa fé, alimentar esta nossa disposição. E todo o povo disse: nós também faremos a mesma coisa. Que hoje nós possamos dizer: Senhor, nós queremos servi-lo, nós queremos amá-lo cada dia mais. Eu, a minha família, a minha comunidade, a minha igreja, nós queremos servir, queremos amar, queremos viver a alegria do Evangelho. Queremos ser para o mundo um sinal da Tua presença, que salva e que liberta toda a humanidade. Só Tu preenche o nosso ser, porque tens palavras de vida eterna. Que assim seja. Amém.